Shantaramana Shekatarabada Shiriande Ketarabacho Shiriande Antaramana Shiriande Koparabada Shekantara Ekantarabada Shekantarabada Rotere Bisia Kandarashi Nekantarabana Shekantarabada Shandarabata Shekantarabada Shopantaramana Shin Yetrunami Chekantarabada Shiriandamana Shankantarabada Bada Shekantarabada Sho Mantu Shurianda Kantara. Boa tarde. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Quero começar lendo um versículo para vocês. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20, diz assim, Sabrina. Judas, versículo 20, diz assim: Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé de vocês, orando no Espírito Santo. Luiz, tudo bem? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé de vocês, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então aqui, em Judas, no capítulo 20, Judas está falando com os irmãos, falando para os irmãos edificarem a fé deles. E eu acho que a maioria dos nossos problemas é que a gente não sabe como edificar a nossa fé. Nós sabemos que precisamos ter fé, porque a gente lê na Bíblia que Jesus sempre disse: vai, a tua fé te salvou, faz isso porque a tua fé te deu isso, a tua fé. Jesus, ele sempre falava para as pessoas que a fé das pessoas gerou a cura, a fé das pessoas gerou a libertação, a fé das pessoas gerou a prosperidade. E a gente sabe que é muito importante ter fé. E todo mundo sabe disso. Se você for sair nas ruas aí, você vai encontrar várias pessoas com a camisa da fé, com boné da fé, com adesivo no carro da fé, porque todo mundo sabe que a gente precisa ter fé. Mas a questão é, como eu posso aumentar a minha fé? A questão é, será que existe alguma forma que eu posso, de propósito, aumentar a minha fé? Simplesmente porque eu acordei um dia e eu decidi, não, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver refém dessa enfermidade. Eu não quero mais viver refém da pobreza. Eu não quero mais viver refém da minha carne. Eu não quero mais viver refém do pecado. Então a pergunta é, será que existe alguma forma algo que eu possa fazer simplesmente para aumentar a minha fé, de propósito, só porque eu quero? E Judas diz que sim. Judas fala assim: vocês, porém, amados, edifiquem-se na santíssima fé de vocês, orando no Espírito Santo. Então Judas está falando que se eu orar em línguas, a minha fé vai aumentar. Mas, Anderson, orar no Espírito Santo e orar em línguas é a mesma coisa? Vamos conferir isso na palavra de Deus? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. Vai falar assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo
os capacitava. Então a gente vê aqui que a oração em línguas é a oração que o Espírito Santo te dá. Os discípulos oravam em línguas, não é o Espírito Santo que ora em línguas. Mas quem dá o que orar é o Espírito Santo. Então aqui fala assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Então quando você está orando em línguas, você está deixando o Espírito Santo orar por você. Você está orando no Espírito Santo. E tem outro versículo aqui da palavra de Deus, em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 14. 1 Coríntios 14, 14 vai falar assim: pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente está infrutífera. Se eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, ela está infrutífera. Ou seja, eu não estou usando a minha mente enquanto eu estou orando. Eu estou usando o quê? O meu espírito. Então, além da oração em línguas ser a oração no Espírito Santo, a oração em línguas também é a oração no Espírito. E é curioso que a gente tem uma ordem bíblica em Efésios 6,18 para nós orarmos em todo tempo no Espírito. Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando. Aí algumas pessoas, elas pensam que orar no Espírito é simplesmente você ficar em silêncio, quietinho, de olhos fechados, você está ali em espírito de oração. Mas não é isso que a Bíblia está falando. 1 Coríntios 14, 14, a Bíblia fala que se eu oro em línguas, meu espírito ora. Então, orar no Espírito é orar em línguas. Paulo está ali naquele versículo deixando a possibilidade para a gente de orar em todo tempo no Espírito. De gastar tempo orando no Espírito Santo, quando nós quisermos. Eu creio que é um desafio, sabe? É um desafio para a gente orar em todo tempo no Espírito. Por quê? Existem tantas coisas para a gente fazer. Nós temos tantos afazeres. Eu recentemente eu estava trabalhando em 3 empregos, assim. Então, 3 empregos, eu dou aula, né? Então, assim, é super difícil você orar em todo o tempo no Espírito. Mas é uma ordem que Paulo deixou. E eu creio que a gente precisa estar atento a isso. Porque se Paulo disse que dá para a gente orar o tempo todo no Espírito, é porque dá. O problema é que muitas vezes nos falta fome para orar. Sabe? O nível que a gente se dedica em oração fala muito sobre o nível de fome que a gente tem por Deus, que a gente tem da palavra de Deus. Então, se a nossa fome pelo Espírito Santo ela diminui, consequentemente a gente vai orar menos. Se a nossa fome pelas coisas de Deus, se a nossa vida de oração aumenta, é porque a gente está tendo mais fome pelas coisas de Deus. Eu me lembro que quando eu ouvi a mensagem da oração em línguas, e eu vi que eu poderia orar em línguas quando eu quiser, nessa época eu nem falava em línguas ainda. Mas aí eu vi que eu poderia orar em línguas quando eu quiser. Então ali eu decidi que eu comecei a orar, pedir a Deus pelo batismo no Espírito Santo, jejuar e tal. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, em 2014, eu nunca mais parei de orar em línguas. E eu estou orando em línguas desde 2014. Então, assim, por que, Jean? Se você me perguntar, por que, Jean, você orava tanto em línguas? Porque eu tinha fome. Porque havia uma necessidade em mim, e há uma necessidade em mim de estar conectado com o Espírito Santo. Por ter muitos problemas emocionais, eu descobri que se eu orasse em línguas, eu ia encontrar a cura desses problemas.
eu consegui sair de todos aqueles abismos emocionais que eu estava e eu conseguiria entrar num lugar de paz. Mas se você me perguntar, Jean, se você já entrou nesse lugar de paz, eu vou falar que não, porque é um processo, é uma jornada de edificação. Mas eu percebo que hoje eu já estou mais saudável do que eu estava há alguns tempos atrás. Então, essa jornada de oração, essa jornada de edificação, é uma jornada onde a gente vai sendo curado por dentro. A jornada de edificação é uma jornada onde a gente vai sendo curado por dentro, onde Deus vai sarando mais as nossas emoções, Deus vai sarando mais as nossas mazelas. Sabe? Porque eu queria falar para você que existe sim, existe tratamento para toda mazela que você tem. Se você tem uma mazela, se você tem uma enfermidade, se você tem problemas emocionais, principalmente, existe cura para todos os problemas emocionais que você tem. Cura para todos os problemas emocionais. E orar em línguas, orar no Espírito Santo, é uma chave que traz cura. E eu experimentei isso eu oro em línguas há 8 anos. Então, nesses 8 anos, o nível de cura que eu pude experimentar do Espírito Santo é assim, incrível. O nível de sabedoria para lidar com as minhas emoções, muito incrível. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando você ora em línguas, ele pega na sua mão e te leva a um processo. Um processo chamado processo de mortificação. O Espírito Santo, ele pega na sua mão e ele te leva a um processo de mortificação. E muitas pessoas, elas começam a orar em línguas e elas se sentem estranhas. Por que essas pessoas se sentem estranhas? Porque orar em línguas começa assim, fazer com que as coisas da carne que estavam escondidas na vida delas apareçam. Então essas pessoas, elas tinham bastante problemas assim, emocionais, bastante problemas com feridas. Mas enquanto elas não oravam em línguas, estava tudo tranquilo. Estava tudo bem. Estava tudo lá embaixo. Estava na superfície. Mas quando elas começavam a orar em línguas, esses problemas emocionais na vida dela, e na minha também, quando eu comecei a orar, eles começam a vir para a borda, sabe? Então tá tudo lá na superfície do balde. Aí você joga a água e toda aquela sujeira aparece. E é complicado, por quê? Porque isso exige de nós persistência. Então, oração em línguas não é aquela questão assim, eu vou orar aqui hoje, vou orar 1 horinha, hoje aqui eu vou sentir uma diferença. Eu vou orar aqui 8 horas hoje e vou sentir a diferença. Não vai. Vai ser a mesma coisa. É porque a gente mistifica o dom. A gente não entende que Deus nos deu a oração em línguas para ser usada continuamente. Deus nos deu a oração em línguas para ser usada continuamente. E a gente precisa entender que existe um processo para chegar nos resultados dessa prática. Porque sim, orar em línguas vai nos trazer paz. Sim, orar em línguas vai nos levar a um lugar de prosperidade. Sim, orar em línguas vai nos levar a um lugar de cura emocional. Mas para tudo isso existe um processo. Quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está pegando na minha mão e me levando nesse processo. Me levando a esse processo de edificação. Um processo onde eu estou crescendo, onde eu estou melhorando em Deus. Sabe? Um processo onde eu estou mudando por dentro. Que a maior característica de que você se tornou cristão é o fato de que você está mudando por dentro. A religiosidade, sim, é incrível. Por quê? A religiosidade, ela faz a gente
A religiosidade, ela faz a gente não... Ela faz a gente viver uma religião, mas não deixa a gente ser mudado por dentro. Então a religiosidade, ela faz a gente viver uma vida apenas de dogmas e doutrinas, mas não nos permite ser mudados por dentro. Sabe, eu vejo que isso é um dos maiores problemas da religião. A religiosidade, ela não te muda por dentro. A religiosidade, ela te deixa preso naquilo e faz que você viva aquela vida apenas de aparência. Então, o maior sinal que você está tendo um relacionamento com o Espírito Santo é que você está mudando por dentro. O maior sinal que você está tendo, que você está tendo relacionamento com o Espírito Santo, é que você está mudando por dentro. E essa mudança, ela está gerando vida para outras pessoas. Essa mudança, ela está gerando vidas para outras vidas. Então, orar em línguas, orar no Espírito Santo, é um processo onde eu vou sendo mudado por dentro, vidas vão sendo tocadas, eu vou sendo mudado e Jesus vai sendo refletido na minha vida. Jean, você tem um versículo bíblico para poder me apoiar nisso? Tem. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa força. O Espírito Santo, ele não te ajuda na sua força. O Espírito Santo, ele te ajuda na sua fraqueza. A Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, que nós não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como que o Espírito Santo te ajuda? Intercedendo, orando por você. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A palavra gemidos inexprimíveis aqui a palavra no original, são palavras ininteligíveis, palavras que eu não entendo. Fala, Gugu. São palavras que eu não entendo. Então, quando você está orando em língua, você está ajudando o Espírito Santo para te fortalecer. Você está liberando o Espírito Santo para te ajudar nas suas fraquezas. E Paulo continua falando: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então Deus te predestinou para ser como Jesus. E quanto mais você ora em línguas, você vai vencendo as coisas que te impedem de ser como Jesus. Porque existem muitas fraquezas na nossa vida que nos impedem de refletir Jesus. Então, assim, se a gente for viver de acordo com essas fraquezas, o que é fraqueza? Fraqueza é uma área que a minha carne me domina, que a minha carne é maior do que o meu espírito. Então, se eu for viver de acordo com isso, a Bíblia diz que o caminho para a morte. Mas se pelo Espírito eu mortificar os feitos do corpo, eu vou viver. E a Bíblia continua falando aqui, Romanos 8. Romanos 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a Bíblia deixa claro aqui como que a gente mortifica a nossa carne. E a Bíblia fala assim: se pelo Espírito vocês fizerem morrer a vossa carne. Então a única forma da nossa carne morrer é através do Espírito. A única forma da nossa carne morrer é se a gente alimentar mais o nosso espírito do que ela.
A Bíblia diz que o andar segundo a carne vai trazer morte, mas o andar segundo o Espírito vai trazer vida e paz. Então a minha pergunta para você é: como que você deseja viver? Você deseja viver na carne ou você deseja viver no Espírito? Porque se você andar segundo o Espírito, vai trazer vida. Mas se você andar segundo a carne, vai trazer morte. Amém? Então o Espírito Santo, ele deseja te pegar pela mão e te levar nesse processo de edificação. Esse processo onde você vai ser mudado por dentro. Em que outras pessoas serão impactadas. E vidas vão conhecer o mesmo Jesus que você conhece. Flávia! Então, o processo de edificação é um processo onde o Espírito Santo te pega pela mão. Você passa a conhecer Jesus. Você passa a andar no Espírito. E você passa a matar a sua carne. Porque essa é a questão. Esse é o X da questão. O X da questão é o quanto a nossa carne está morrendo nesse processo. E o quanto o nosso espírito está se manifestando. Porque o nosso espírito, ele vai manifestar Jesus, não tem jeito. No momento que a nossa carne morrer, o nosso espírito vai manifestar Jesus. Mas a questão é que isso não ocorre da noite para o dia, sabe? É um processo. E é isso que muitas pessoas que começam a orar em línguas, elas não entendem. Saudades, Flávia. Falando nisso, eu tenho que ver os vídeos aqui que o Celso está postando, né? Eu deixei acumular um pouquinho para poder ver tudo de vez. Então, assim, muitas pessoas, elas começam a orar em línguas, elas querem algo muito rápido, mas não é rápido. Por quê? Porque se for rápido, nós não aguentamos. Porque é um processo de tratamento, é um processo de edificação e é um processo de cura. Sabe? Então, nesse processo, o Espírito Santo, ele pega na nossa mão e nos leva. Sabe, eu vejo o Espírito Santo aqui pegando na mão de algumas pessoas e levando pessoas para um processo de edificação. Um processo onde a sua carne vai morrer e onde o seu espírito vai estar por cima da sua carne. E você vai poder governar sobre ela. Amém? Janderson, além da oração em línguas, existe alguma outra ferramenta que me ajuda nesse processo? Sim. Se você começar a jejuar, você está orando em línguas. Você está orando em línguas, está gastando tempo orando em línguas. Mas, contudo, sua carne ainda te domina. Aí você me pergunta, Janderson, tem alguma forma de eu matar de vez esse domínio da minha carne? Tem. Se você começar a jejuar, você vai dar o grande passo nessa mortificação da carne. Porque o jejum, ele vai te ajudar nisso. O jejum, ele é específico para isso. Específico para te ajudar na mortificação da sua carne. Então, a oração em línguas e o jejum serão duas armas poderosas para te edificar acima da sua carne, te edificar acima de você mesmo. E você vai ganhar liberdade nas áreas que você precisa. Porque os lugares onde a nossa carne está presa são os lugares onde eu não sou livre. Então, se tem alguma área da minha vida, amém, é um tempo de qualidade para o seu espírito. É verdade. Orar em línguas, o apóstolo Weber fala, né? Eu também concordo, que é o respirar no nosso espírito. Quando você ora em línguas, você está respirando espiritualmente, está vivendo espiritualmente. Então, assim,
A nossa carne, ela precisa ser morta. Por quê? Porque se ela morrer, a gente quer uma liberdade. E essa liberdade, ela vem através do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. E ele continua falando, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito em você não vai te deixar escravizado. O Espírito em você vai trazer liberdade. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temerem, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Então há uma geração clamando para você manifestar quem você é. Aí presta atenção lá. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo o quê? Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui? Quando Adão pecou, todos nós entramos debaixo de um jugo de escravidão. Todos nós entramos debaixo de um jugo que não era para estar sobre nós. Um jugo de escravidão. Então, a gente vive uma vida que não deveria ser nossa. Essa vida que a gente vive hoje, depois do pecado, não é uma vida que deveria ser nossa. Não era nem para existir essas coisas na nossa vida. Não deveria existir doença, não deveria existir prisão, não deveria existir pobreza, não deveria existir poluição. Não foi essa vida que o Pai preparou. E Paulo está falando assim, a natureza criada, ela geme, Reinaldo, ela geme desejando ser liberta da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então o que aconteceu? Adão caiu, Adão pecou, mas Jesus, ele veio e restaurou o ser humano. Jesus, ele veio e restaurou a dignidade. Jesus, ele veio e libertou o ser humano. E Paulo está falando que a natureza clama para receber essa mesma liberdade que hoje você que é filho de Deus tem. Janderson, qual é essa liberdade? Você poderia me falar qual é essa liberdade? Sim, eu posso. Essa liberdade é a liberdade de andar no Espírito e não na carne. É essa liberdade que Paulo está falando. A liberdade de andar no Espírito e não na carne. Janderson, você poderia ser mais específico para mim? Porque eu não entendi. Tá bom. É a liberdade de andar em saúde e não em doença. É a liberdade de andar em prosperidade e não em pobreza. É a liberdade de andar em alegria e não em tristeza. É a liberdade de andar fora dos efeitos do pecado que Adão cometeu lá no começo. Então, a natureza está sobre isso, o mundo está sobre isso. Se você for olhar para o mundo é um mundo mau. Se você for olhar para o mundo é um mundo perverso. Se você for olhar para o mundo é um mundo caído.
Em 1 João, ele fala que o mundo está sob o poder do maligno, ou seja, o mundo jaz do maligno. Então o mundo está sob o poder do maligno. Mas sobre ti, a Bíblia diz, o Senhor resplandece. Isaías fala que a escuridão cobre a terra. A escuridão cobre a terra, e densas trevas cobrem os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor. Você entende o nível de luz que há em você nessa geração? Não é à toa que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Quando descobrimos isso aí, que não somos pecadores, mas justificados em Deus. É isso. Nós deixamos de ser comuns. Nós deixamos de estar no nível de pecadores e passamos a ser filhos de Deus. Nós recebemos a gloriosa liberdade do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Amém? Mas, Johnson, tá bom, você falou da oração em línguas, falou do andar no Espírito e não na carne, na verdade, eu comecei falando de fé, falei de oração em línguas, falei do andar no Espírito e não na carne, e agora eu estou falando de liberdade. Me fala, Johnson, onde tudo isso começa? Tudo isso começa no momento que você crê. No momento que você crê, tudo isso começou na sua vida. No momento que você creu, o seu espírito nasceu de novo. No momento que você continua crendo, a sua liberdade, ela vai aumentando em Deus. É por isso que é extremamente importante gastarmos tempo orando em línguas. Gastar tempo orando em línguas. Por que, gente, gastar tempo orando em línguas? Porque Judas 20 diz, vós, porém, amados, edifiquem-se na santíssima fé de vocês, orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, aumentem a fé de vocês, orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, tenham mais fé, que a sua fé vai te salvar, sua fé vai te curar, sua fé vai te libertar. Como? Orando no Espírito Santo. Muitas pessoas elas têm dúvida. Como eu faço minha fé crescer? Ora em línguas. Se você orar em línguas, a sua fé vai dar um puf. Se você orar em línguas 1, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, a sua fé vai dar um puf. Nossa, gente, eu não tinha fé nem para comprar um pão. Eu não tinha fé nem para... Não tinha fé para nada, eu só aceitei Jesus e vivo assim. Mas agora eu comecei a orar em línguas, eu tenho fé para ser curado, eu tenho fé para andar em liberdade, eu tenho fé para prosperar. Por quê? Porque orando em línguas, a sua fé recebeu um boom. E agora você consegue ver as coisas na ótica de Deus. Que é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa ver as coisas na ótica de Deus. Ver as coisas como Deus vê. Ver as coisas da forma que Deus vê. Quando Adão caiu no jardim, ele entrou na carne. A carne apareceu. Tanto que ele olha para ele e, nossa, eu estou nu. A partir daquele momento, a carne entrou na cena. Não existia, mas ela entrou na cena. E Adão parou de ver as coisas espiritualmente. Adão parou de ver as coisas espiritualmente. E ele passou a ver as coisas apenas fisicamente. Sabe o que o Senhor está nos chamando? O Senhor está nos chamando para parar de ver as coisas fisicamente e olhar espiritualmente.
Jantes, mas eu não tenho mais o que Adão tinha, porque Adão vivia no espírito. Eu vivo aqui no meu corpo, tenho visão do mundo natural. É para isso que Deus te deu a fé. É para isso que Deus te deu a oração em línguas. Para te ensinar a ver no espírito. E principalmente se ver no espírito. Por quê? Se você se vê no espírito, você encontra a sua verdadeira identidade. Muitas pessoas, na verdade todo mundo, né? A maioria das pessoas, elas estão procurando descobrir quem elas são numa profissão. Elas estão procurando descobrir quem elas são no status que as pessoas dão para elas. Mas deixa eu te falar, você não é uma profissão. Tá entendendo? Se você perguntar para Deus, Deus, quem eu sou? Deus não vai falar que você é você é um arquiteto, você é um engenheiro, porque isso não é quem você é. Você é alguém criado em Deus com identidade específica. E quem você é vai fluir para fora de você. Quem você é no espírito vai ser apenas um reflexo de quem você é. Tá entendendo? Então o Senhor me chamou para ensinar sobre oração em línguas. Isso é apenas um reflexo de quem eu sou. Que eu oro em línguas há 8 anos. Então não é difícil para mim vir aqui e falar sobre oração em línguas para vocês. Para mim é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque é tão comum para mim quanto eu viver. Boa tarde. Quando esquecemos o natural, entramos é algo incrível. Verdade, Flávio. Então, assim, eu sou chamado para ensinar sobre oração em línguas. É algo comum para mim ensinar sobre oração em línguas. Por quê? Porque é simplesmente quem eu sou. Quando eu falo de oração em línguas, eu falo exatamente de quem eu sou. Porque é isso que eu faço da minha vida. A minha vida de 8 anos para cá não tem se resumido em fazer cursos, não tem se resumido em fazer uma faculdade, apesar de que eu sou formado, não tem se resumido em trabalhar. A minha vida de 8 anos para cá tem se resumido a estar no meu quarto orando em línguas, a estar no ônibus orando em línguas, a acordar orando em línguas, a passar a noite acordado orando em línguas. Sabe? Quando eu vou dormir, antes de dormir eu estou orando em línguas, quando eu acordo eu estou orando em línguas. Então é algo que eu chego aqui e falo para vocês de algo que eu vivo, de algo que é fato para mim, entendeu? Mas eu não posso pegar o que é fato para mim e colocar como fato sobre você e falar que esse é o seu chamado. Porque esse talvez não seja o seu chamado. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu tenho certeza. O seu chamado vai estar totalmente de acordo com quem você é por dentro. Isso é fato. Por quê? Porque se não tiver de acordo com o que você é por dentro, você não vai ter força para operar nele. Entendeu? Então, o fato do seu chamado ser exatamente conectado a quem você é, isso te dá força para viver aquilo. Então, não fique buscando o seu chamado fora em coisas. Porque você não é uma coisa, você é uma pessoa. Então, quando Deus te revelar através da oração em línguas, gastando tempo, quanto mais você gastar tempo orando em línguas, mais você vai liberando o Espírito para te revelar o seu chamado. Mas quanto mais... E quando o Espírito Santo te falar o seu chamado, você vai olhar para o seu chamado e vai olhar para você e vai pensar, nossa, isso aqui é a mesma coisa. Nossa, isso aqui é facinho para mim, sabe? Não tem dificuldade com isso. Entendeu? É como você falar para um pássaro assim, o seu chamado é voar. Mas o que ele vai falar? Isso aqui para mim é muito fácil. Me solta aqui que eu vou voar. Você fala para um peixe, o seu chamado é nadar. Aí o peixe vai falar, isso aqui é muito fácil para mim. Nadar? Sou eu mesmo, eu nado naturalmente. Então o peixe vai nadar. Você fala para um porco, o seu chamado é ficar aí na lama.
Isso aqui para mim é normal, que é a natureza, entendeu? Isso está relacionado com a nossa natureza. Então, o seu chamado está relacionado com quem você é. E, além disso, com quem Deus te chamou para ser. Vocês lembram que eu falei que o pecado entrou e nos tirou de uma vida, e nos colocou em uma vida que Deus não preparou para a gente? Então, através da cruz, Jesus pagou o preço para que nós hoje pudéssemos viver uma vida que Deus preparou para a gente. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vai falar assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, está entendendo que Deus te predestinou para algo? E Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Em Romanos 8, Paulo vai falar: os que antes conheceu, ali em Romanos 8, 26, quando Paulo fala assim, Romanos 8, 28, desculpa, 29, se não me engano, 29, 27, tá ali, depois eu vejo aqui, deixa eu ver aqui, Romanos 8, 27, não, 29, Romanos 8, 29, ele fala assim: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, quando Paulo fala aqueles que de antemão conheceu, a palavra ali, no original, é que desde antes da gente nascer, ele desejou ter um relacionamento com a gente. Desde antes da gente nascer, ele desejou ter intimidade conosco. De antemão conheceu, de antemão se relacionou, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Amém? Então Deus, ele tem uma imagem para que a gente carregue. E essa imagem é a imagem de Jesus. Não é a imagem de Adão. Porque Adão nos deixou a imagem dele. Quando Adão pecou, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Cristo. Mas hoje, através da cruz, nós podemos agora carregar a imagem de Jesus. Através da destruição da nossa carne e através da edificação do nosso espírito. Amém? Então, esse é o nosso chamado, andar numa vida que Deus preparou para a gente. Andar numa vida que o Senhor nos deu para que nós vivêssemos. Uma vida não segundo a carne, mas uma vida segundo o Espírito. Uma vida onde eu não sou guiado pelos meus sentidos, mas eu sou guiado pela fé. Uma vida onde Cristo pode ser tocado em mim. Uma vida onde pessoas podem serem tocadas por mim. Que o Senhor pode tocar pessoas através de mim. E isso não é dentro de uma igreja, sabe? Pessoas podem ser tocadas por mim na internet, pessoas podem ser tocadas por mim na rua, pessoas podem ser tocadas por mim onde quer que eu vá. Por quê? Porque onde quer que eu vá, eu estou refletindo quem eu sou. Onde quer que eu vá, eu estou refletindo a imagem do Senhor. E essa imagem, ela muda vidas, ela toca pessoas, ela faz a diferença. O nível de autoridade que a gente tem quando a gente carrega Cristo e não Adão é surreal, sabe? Porque o próprio carregar Cristo é surreal. Carregar Cristo no mundo caído é luz. Carregar Cristo no mundo caído
é vida. Carregar Cristo no mundo caído é poder de Deus. Então nós somos chamados para carregar Cristo nesse mundo e manifestar Cristo nesse mundo. Eu sou chamado, você é chamado para isso. Então, se você olhar para o lado, você vai ver que você tem aí, 7 bilhões de pessoas para você manifestar Cristo. Tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta clamando para que Cristo seja manifesto através de você. Clamando para que vidas sejam tocadas através de você. Clamando para ver Jesus em você. Porque eu não sei se você sabe, mas o que cativa as pessoas não é você. O que cativa as pessoas é Jesus em você. E Cristo em nós é esperança. Cristo em nós é poder. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Eu quero desejar que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe essa semana. Bom, se você não me segue aqui, porque eu sempre estou postando conteúdos relacionados à palavra de Deus, tá joia? Eu espero que você tenha um bom final de semana e um bom dia. Amém? Deus te abençoe, até mais.